Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus, com o Evangelho do dia. Eu quero te pedir, vem aqui comigo, toma lá sua Bíblia, e vamos juntos aqui refletir a palavra de Deus, trazê-la para o nosso coração. Hoje o Evangelho do dia vai ser Ma- Marcos, né? Marcos 1:40 a 45. Então, eu te peço, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te acolho, te dou boas-vindas, né, aqui no canal, e para que você possa aí receber os outros vídeos que eu vim a postar aqui, você se inscreva no canal e ativa os sininhos aí. Não se esqueça de curtir também, para que o YouTube envie esse conteúdo aí para mais pessoas e para você que está aqui no canal também, para receber aqui o conteúdo aqui de evangelização da palavra de Deus. Então, hoje, sem delongas, o nosso evangelho do dia. Por que eu digo evangelho do dia? Porque é o evangelho do dia, né? O evangelho hoje escolhido é o evangelho do evangelista Marcos. Marcos escreve aqui, é um dos 4 evangelistas do Novo Testamento. Então, por isso é evangelho do dia. Aí, nós vamos hoje refletir, então, o Marcos, ai, Mateus, né? Marcos não. Mateus, capítulo 1, né? Versículo 40 a 45. É bem curtinho, então fique aqui, não saia. Vamos refletir a palavra de Deus aqui. Fique até o final, que eu prometo que vou ser breve. Então vamos lá, vamos nos centrar aqui na palavra. Você aí com a sua palavra, e eu aqui com a minha palavra. Vamos refletir junto. Pedir ao Espírito Santo que fala no nosso coração. Que Deus tenha a nos dizer hoje aqui. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Um leproso aproximou-se de Jesus, suplicando, de joelhos: Se queres, tens o poder de me purificar. Irado, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele ficou purificado. E ameaçando-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo: Não conte nada para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele, porém, tendo saído daí, começou a proclamar com insistência e a divulgar a notícia, tanto que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora em lugares desertos e vinha a ele pessoas de todas as partes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos que estão aqui no canal, né? Irmãos e irmãs que estão aqui refletindo essa palavra do leproso, cura do leproso. Jesus, no contexto aqui da reflexão, né, do Evangelho, Jesus cura o leproso, né? Quando o leproso ele aproxima de Jesus. Jesus tem misericórdia. Em outros evangelhos, aqui, essa palavra irado é misericórdia. Jesus atende, Jesus toca o leproso e ele é purificado da sua lepra, né? Então, quando ele pede, ele vai até Jesus, o leproso, ele tem fé, né? Ele tem fé que Jesus o cura. E Jesus, ele imediatamente, ele cura, porque Jesus ele veio para nos curar as feridas, nos curar dos nossos sofrimentos. A lepra, ela era uma doença que ela não era só considerada uma doença, né? Ela era uma doença que a, as pessoas da época, né? Os fariseus, os doutores da lei, as pessoas da época elas aderiam à doença como se fosse uma pessoa assim, pecadora, né? Então, assim, é uma pessoa excluída mesmo, né? Então, o leproso, ele não podia andar em meio às pessoas quando ele estava com lepra. Ele tinha que
que ficar afastado, eh, do convívio, né, social, e ele ficar à beira, né, largado, ele ficar excluído, longe, escondido, para que essa lepra não podia contaminar. Então ele era considerado impuro. E o leproso ele não podia trabalhar mais, ele não podia estar naquele convívio, ele ficava lá escondido e, vivendo da misericórdia de algumas pessoas, comendo aí as comidas que jogavam, né, então assim, pior que um animal. Era a vida do leproso totalmente excluída da bondade humana, das pessoas que não tinham misericórdia. E Jesus ele entra, né, ele vê essa missão pública dele, essa missão que Jesus vem após o batismo, sabe. A missão de Jesus é salvar, nos purificar, é tomar os nossos sofrimentos, né, os nossos fardos e colocar para si. Tanto que quando Jesus fez, esse tocou no cego e ele ficou curado, o cego não, tocou no leproso, então o que que o cego na cabeça? Ele ficou curado, Jesus pediu a ele que ele fosse a um sacerdote, né, primeiro, porque não contasse a ninguém. Jesus reprimiu, falou: "Vá ao ta até um sacerdote", porque os sacerdotes eram aqueles que diziam que ele estava curado, que ia examinar e confirmar que ele estava curado e dar a liberação para eles poder voltar ao convívio, porque quando a pessoa pegava essa doença, ele tinha que andar com um sininho fazendo barulho e para que anunciasse que ele era um leproso, para que as pessoas ficassem bem longe dele, para não ser contaminado. Então ele não poderia ficar ali, naquele convívio, né. Aí ele tinha que ficar escondido, porque lá dentro ele ia ser totalmente, eh, punido, né, ele ia ter punição também pelas autoridades da época. E o que que acontece? Ele ficava aí, né, e Jesus, olha ó como Jesus tem compaixão de nós, né, do povo, veio para ter compaixão, tomar nossos fardos, nossas dores sobre ele, e Jesus acabou tendo essa vida, né, de excluído, Jesus fugiu. Olha que conta que Jesus, ó, depois Jesus, que ele saiu espalhando, né, Jesus tomou as dores, tomou a lepra no caso, Jesus teve que fugir, ficar distante, porque aí Jesus era um impuro, porque Jesus tomou nossas dores, tomou a dor do leproso. Aí Jesus foi, ó, Jesus não podia mais, ó, depois que ele espalhou a notícia, a boa notícia, mas ainda até esse povo acreditar que ele realmente estava curado, Jesus que foi o autor da cura, Jesus não pôde mais frequentar aquele local. Aí Jesus ficou ausente, né, Jesus ficou à beira também, mas Jesus ficou escondido e as pessoas procuravam Jesus, onde Jesus estava aqui, ó, no versículo 45 fala: "Ele, porém, tendo saído daí, começou a proclamar com insistência o leproso. Aí tanto que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, e vinha a ele pessoas de todas as partes. Então as pessoas se dirigiam até Jesus, que Jesus não podia mais entrar lá, por conta que o leproso que foi curado começou a espalhar, né, a alegria, né? Ele não ia ficar também quieto. Ele, né, ele poderia ter se dirigido, obedecido Jesus e ido ao sacerdote. E nós, né? Será que nós, quando nós estamos passando por dificuldades, será que nós somos obedientes quando recebemos a cura? Nós ficamos sim alegres, mas será que nós, né, nos favorecemos a cura e procuramos Jesus e não deixamos Jesus de lado para que Jesus possa fugir de nós, né? Quando será que nós não esquecemos de Jesus depois que nós recebemos a cura? Né, para que Jesus fique distante de nós, assim como olhando para esse contexto, olhando para a nossa vida, quando Jesus faz um milagre em nossa vida, será que nós sabemos mesmo ter Jesus no nosso coração? Saber que testemunhar os milagres que Jesus realiza em nossa vida, né? Ou Jesus tem que viver, né, lá no cantinho, lá do nosso coração, sem nós demonstrarmos que fomos curados, escondido. Ou nós falamos para as pessoas. Então, não vamos deixar Jesus se esconder. Vamos vamos manifestar o amor de Deus nas nossas vidas, né. Quando recebemos aí esse milagre de Deus, nós temos que espalhar o milagre de Deus. O que impede, né? O que impede você que está aí me assistindo?
dar um outro passo na sua vida. O que impede você? O que está impedindo você de proclamar as maravilhas que Deus faz e fez na sua vida constantemente, que você não fique guardada aí para você. Então, isso é a importância de estar aqui, né, publicando conteúdo. Eu tenho muitas maravilhas que Deus vem realizado na minha vida. Todos os dias Deus realiza maravilhas e milagres em minha vida. Então, eu não posso ficar escondendo os milagres, escondendo a palavra de Deus, que Deus nos faz todos os dias. Então, fica aí hoje essa reflexão, para você refletir a palavra de Deus e guardar para o seu coração e também poder, de uma maneira ou outra, também manifestar as maravilhas de Deus na sua vida. Amém? E até o próximo reflexão. Até a próxima reflexão.